3 mentiras do diabo que muita gente ainda acredita. E alguns nem sabem que são mentiras. O diabo lança muitas mentiras sobre as nossas vidas e muitas vezes nós não conseguimos decifrar. O diabo lança muitas mentiras porque ele é o pai da mentira. E algumas que são muito comuns e muitos ainda acreditam até hoje. Eu vou contar uma delas. A primeira delas é dizer que Deus não te ama. O diabo ama sussurrar nos ouvidos das pessoas que Deus não os ama, porque sabemos muito bem que Deus fez tanto por nós. Porque nós sabemos, assim como a palavra de Deus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando o diabo tenta fazer as pessoas acreditar que Deus realmente não os ama, que Deus não está aí para eles, que Deus abandonou, talvez por causa de uma situação da vida, talvez por causa de uma dificuldade. E quando a pessoa começa a acreditar realmente que Deus não o ama, a pessoa começa a ver uma vida desesperada. Por isso ele sabe muito bem que alguém que sabe que Deus o ama, que sabe o que Deus fez por nós, o que Deus fez por ele, que sabe como Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então, quando alguém sabe e reconhece o amor de Deus, essa pessoa confia em Deus independentemente das dificuldades. Então, independentemente das dificuldades que vai acontecer, Deus está sempre aqui. Ele disse que estará e sempre estará. Assim, quando ele morreu na cruz e depois ressuscitou, ele disse que nos dará o Espírito Santo, que estará conosco em todos os dias da nossa vida. Então, quando você acredita nisso, independente do difícil e doloroso que está a situação da tua vida, você sabe que Deus está, porque Deus te ama. A segunda mentira é dizer que o diabo não existe. Sim, o diabo gosta muito de dizer que ele não existe, gosta de sussurrar na vida das pessoas que ele não existe. E muita gente diz, o diabo não existe, Deus não existe. Então, quando você acredita que Deus não existe, Deus não existe, você já que não tem nenhuma influência, não existe um mundo espiritual e que tudo é simplesmente este mundo e que você pode fazer o que você quiser, que a vida é somente tua, não existe céu, não existe inferno, não existe um Senhor, não existe uma outra força das trevas, é que você só faz o que você quiser, porque o diabo não existe, Deus não existe. E que as pessoas vivam perdidas e não queiram saber de Deus, não queiram saber de Cristo, não queiram saber da palavra de Deus, porque eles dizem que Deus não existe, que Jesus não existe, que o diabo também não existe. Mas nós sabemos muito bem que o mundo espiritual é muito real e que o diabo existe e como age todos os dias contra nós, contra a nossa fé, e que Deus existe e está sempre aí para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. E o pecado não tem consequências. Ele sempre sussurra muito nos ouvidos, você pode pecar, você pode fazer, Deus vai te perdoar, a sua vez, depois vais pedir perdão, depois vais fazer alguma coisa. Não tem consequência, é só uma coisa pequena, é só uma mentirazinha, é só um barzinho, é só uma, sempre tentar diminuir, fazer com que você pense que o pecado é só uma coisa que não tem consequência. Mas vou te dar um exemplo. Aí a pessoa se envolve com uma pessoa qualquer que ele conhece no mesmo dia. Aí a pessoa fica grávida e depois ele diz, meu Deus do céu, eu tô tão arrependida pelo que eu fiz, eu não quis fazer isso e tal. Eu pedi perdão a Deus. Ok, vais pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Aí Deus não vai te dar um bebê na sua barriga. Sabe? Deus não vai te falar para você abortar, Deus não vai fazer isso. Porque aquele bebê é a consequência do teu pecado. Então, o pecado tem 5 consequências. Assim como em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o bem gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então, o pecado tem consequências, o pecado mata, o pecado pode destruir a sua vida. Se você está a gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e partilhar. E também comente aqui se você já sabe uma dessas mentiras do diabo, consequências, umas outras mentiras, pode deixar aqui nos comentários. Então continue orando, continue meditando, continue submetendo a sua vida a Deus, continue firme na palavra de Deus.